Capítulo 18. Visão do corredor. No fim da escada, ao fundo do corredor escuro, parei alguns instantes para respirar, apalpar-me, convocar as ideias dispersas, reaver-me enfim no meio de tantas sensações profundas e contrárias. Achava-me feliz. Certo é que os diamantes corrompiam-me um pouco a felicidade, mas não é menos certo que uma dama bonita pode muito bem amar os gregos e os seus presentes. E depois eu confiava na minha boa Marcela, podia ter defeitos, mas amava-me, um anjo. Murmurei eu olhando para o teto do corredor. E aí, como um escárnio, vi o olhar de Marcela, aquele olhar que pouco antes me dera uma sombra de desconfiança, o qual chispava de cima de um nariz, que era ao mesmo tempo o nariz de Bacara e o meu. Pobre namorado das 1001 noites. Vi-te ali mesmo correr atrás da mulher do vizir, ao longo da galeria, ela acenar-te com a posse, e tu a correr, até a alameda comprida, donde saíste à rua, onde todos os correeiros te apuparam e desancaram. Então pareceu-me que o corredor de Marcela era a alameda, e que a rua era de Bagdá. Com efeito, olhando para a porta, vi na calçada 3 dos correeiros, um de batina, outro de libré, outro a paisana, os quais todos 3 entraram no corredor, tomaram-me pelos braços, meteram-me numa sege, meu pai à direita, meu tio cônego à esquerda, o da libré na boleia, e lá me levaram à casa do intendente de polícia, donde fui transportado a uma galera que devia seguir para Lisboa. Imaginem se resisti, mas toda a resistência era inútil. 3 dias depois segui barra fora, abatido e mudo. Não chorava sequer, tinha uma ideia fixa. Malditas ideias fixas. A dessa ocasião era dar um mergulho no oceano, repetindo o nome de Marcela. Capítulo 19. A bordo. Éramos 11 passageiros, um homem doido, acompanhado pela mulher, 2 rapazes que iam a passeio, 4 comerciantes e 2 criados. Meu pai recomendou-me a todos, começando pelo capitão do navio, que aliás tinha muito que cuidar de si, porque, além do mais, levava a mulher tísica em último grau. Não sei se o capitão suspeitou alguma coisa do meu fúnebre projeto, ou se meu pai o pôs de sobreaviso, sei que não me tirava os olhos de cima, chamava-me para toda parte. Quando não podia estar comigo, levava-me para a mulher. A mulher ia quase sempre numa camilha rasa, a tossir muito, e a afiançar que me havia de mostrar os arredores de Lisboa. Não estava magra, estava transparente, já era impossível que não morresse de uma hora para outra. O capitão fingia não crer na morte próxima, talvez por enganar-se a si mesmo. Eu não sabia nem pensava nada. Que me importava a mim o destino de uma mulher tísica, no meio do oceano? O mundo para mim era Marcela. Uma noite, logo no fim de uma semana, achei ensejo propício para morrer. Subi cauteloso, mas encontrei o capitão, que, junto à amurada, tinha os olhos fitos no horizonte. Algum temporal? Disse eu. Não, respondeu ele estremecendo, não te admiro o esplendor da noite. Veja, e está celestial. O estilo desmentia da pessoa, assaz rude e aparentemente alheia a locuções rebuscadas. Fitei-o, ele pareceu saborear o meu espanto. No fim de alguns segundos, pegou-me na mão e apontou para a lua, perguntando-me por que não fazia uma ode à noite, respondi-lhe que não era poeta. O capitão rosnou alguma coisa, deu 2 passos, meteu a mão no bolso, sacou um pedaço de papel, muito amarrotado, depois, à luz de uma lanterna, leu uma ode horaciana sobre a liberdade da vida marítima. Eram versos dele. Que tal? Não me lembro o que lhe disse, lembra-me que ele me apertou a mão com muita força e muitos agradecimentos, logo depois recitou-me 2 sonetos, e ia recitar-me outro, quando vieram chamar da parte da mulher, lá vou, disse ele, e recitou-me o 3º soneto, com pausa, com amor. Fiquei só, mas a musa do capitão varrera-me do espírito os pensamentos maus, preferi dormir, que é modo interino de morrer. No dia seguinte, acordamos debaixo de um temporal, que meteu medo a toda a gente, menos ao doido, esse entrou a dar pulos, a dizer que a filha o mandava buscar, numa berlinda, a morte de uma filha fora a causa da loucura. Não, nunca me há de esquecer a figura hedionda do pobre homem, no meio do tumulto das gentes e dos uivos do furacão, a cantarolar e a bailar, com os olhos a saltarem-lhe da cara, pálido, cabelo arrepiado e longo. Às vezes parava,
erguia ao ar as mãos ossudas, fazia umas cruzes com os dedos, depois um xadrez, depois umas argolas, e ria muito, desesperadamente. A mulher não podia já cuidar dele, que entregue ao terror da morte, rezava por si mesma a todos os santos do céu. Enfim, a tempestade amainou. Confesso que foi uma diversão excelente a tempestade do meu coração. Eu, que meditava ir ter com a morte, não ousei fitá-la quando ela veio ter comigo. O capitão perguntou-me se tivera medo, se estivera em risco, se não achará sublime o espetáculo, tudo isso com um interesse de amigo. Naturalmente a conversa versou sobre a vida do mar. O capitão perguntou-me se não gostava de idílios pescatórios, e eu respondi-lhe ingenuamente que não sabia o que era. Vai ver, respondeu. E recitou-me um poemazinho, depois outro, uma égloga, e enfim 5 sonetos, com os quais rematou nesse dia a confidência literária. No dia seguinte, antes de me recitar nada, explicou-me o capitão que só por motivos graves abraçara a profissão marítima, porque a avó queria que ele fosse padre, e com efeito possuía algumas letras latinas, não chegou a ser padre, mas não deixou de ser poeta, que era a sua vocação natural. Para prová-lo, recitou-me logo, de corpo presente, uma centena de versos. Notei um fenômeno: os ademanes que ele usava eram tais, que uma vez me fizeram rir, mas o capitão, quando recitava, de tal sorte olhava para dentro de si mesmo, que não viu nem ouviu nada. Os dias passavam, e as águas, e os versos, e com eles ia também passando a vida da mulher. Estava por pouco. Um dia, logo depois do almoço, disse-me o capitão que a enferma talvez não chegasse ao fim da semana. Já! Exclamei. Passou muito mal a noite. Fui vê-la, achei-a, na verdade, quase moribunda, mas falando ainda de descansar em Lisboa alguns dias, antes de ir comigo a Coimbra, porque era seu propósito levar-me à universidade. Deixei-a consternado, fui achar o marido a olhar para as vagas, que vinham morrer no costado do navio, e tratei de o consolar, e ele agradeceu-me, relatou-me a história dos seus amores, elogiou a fidelidade e a dedicação da mulher, relembrou os versos que lhe fez, e recitou-mos. Neste ponto vieram buscá-lo da parte dela, corremos ambos, gera uma crise. Esse e o dia seguinte foram cruéis, o terceiro foi o da morte, eu fugi ao espetáculo, tinha-lhe repugnância. Meia hora depois encontrei o capitão, sentado no molho de cabos, com a cabeça nas mãos, e disse-lhe alguma coisa de conforto. Morreu como uma santa, respondeu ele, e, para que estas palavras não pudessem ser levadas à conta de fraqueza, ergueu-se logo, sacudiu a cabeça, e fitou o horizonte, com um gesto longo e profundo. Vamos, continuou, entreguemo-la à cova que nunca mais se abre. Efetivamente, poucas horas depois, era o cadáver lançado ao mar, com as cerimônias do costume. A tristeza murchara todos os rostos, o do viúvo trazia a expressão de um cabeço rijamente lascado pelo raio. Grande silêncio. A vaga abriu o ventre, acolheu o despojo, fechou-se, uma leve ruga, e a galera foi andando. Eu deixei-me estar alguns minutos, à popa, com os olhos naquele ponto incerto do mar em que ficava um de nós. Fui dali ter com o capitão, para distraí-lo. Obrigado, disse-me ele compreendendo a intenção, creia que nunca me esquecerei dos seus bons serviços. Deus é que lhos há de pagar. Pobre Leocádia. Tu te lembrarás de nós no céu. Enxugou com a manga uma lágrima importuna, que eu busquei um derivativo na poesia, que era a paixão dele. Falei-lhe dos versos que me lera, e ofereci-me para imprimi-los. Os olhos do capitão animaram-se um pouco. Talvez aceite, disse ele, mas não sei, são bem frouxos versos. Jurei-lhe que não te pedi que os reunisse e mos desse antes do desembarque. Pobre Leocádia. Murmurou ele sem responder ao pedido. Um cadáver, o mar. O céu, o navio. No dia seguinte veio ler-me um epicédio composto de fresco, em que estavam memoradas as circunstâncias da morte e da sepultura da mulher. Leu-mo com a voz comovida deveras, e a mão trêmula, no fim perguntou-me se os versos eram dignos do tesouro que perderá. São, disse eu. Não haverá estro, ponderou ele, no fim de um instante, mas ninguém me negará sentimento, se não é que o próprio sentimento prejudicou a perfeição, não me parece, já acho os versos perfeitos. Sim, eu creio que. Versos de Marujo.
de Marujo Poeta. Ele levantou os ombros, olhou para o papel, e tornou a recitar a composição, mas já então sem tremuras, acentuando as intenções literárias, dando relevo às imagens e melodia aos versos. No fim, confessou-me que era a sua obra mais acabada, e eu disse-lhe que sim, e ele apertou-me muito a mão e predisse-me um grande futuro.